porque o nosso Deus é bom. Amém? Então hoje nós vamos falar aí sobre o Pai que nunca falha, né? Descobrindo o amor e a paternidade perfeita de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se eu te dissesse que existe um pai que nunca vai te abandonar, nunca vai te criticar destrutivamente? Quantas vezes nós recebemos críticas destrutivas, principalmente dos nossos pais? E esse pai que nunca falta, ele sempre vai estar disponível, ele te ama como um amor poderoso e que você nem consegue compreender exatamente como esse amor, como é esse amor. Exatamente. Esse Pai existe e esse Pai é o nosso Pai Celeste. Nós vamos falar sobre isso, como o reconhecer do nosso Pai Celeste, do nosso Pai Eterno, pode trazer a restauração paternal sobre as nossas vidas. Conhecer Deus não é apenas um conceito teológico, como muitos pensam, mas conhecer Deus é experimentar a paternidade dele sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que Deus é o seu Pai? Vamos pensar melhor sobre isso ao longo desse estudo de hoje, né? Nós falamos até aqui sobre a ferida, né, que estava aberta e que precisa ser curada. Nós precisamos identificar essa ferida da ausência do pai. Nós vivenciamos, então, falamos um pouco sobre o luto dessa ausência e como é importante vivenciar esse luto, porque se nós não vivenciarmos o luto, nós não vamos conseguir superar o que se perdeu. O luto existe para superar o que foi perdido e desenvolvemos a nossa paternidade interior. Ontem mesmo falamos sobre como desenvolver essa paternidade interior, como ser pai de si mesmo, olhar para nós, mentalizar, visualizar, você ainda criança e agora você entra numa máquina do tempo, como se fosse isso, e consegue visualizar você ali naqueles momentos onde você sofreu por conta de uma palavra, de uma ação, ou da falta disso, aonde você se sentiu abandonado, se sentiu inseguro pela ausência do pai, e você aparece ali dizendo para você mesmo quando criança: eu sou o seu pai agora, eu vou caminhar com você, eu estou aqui para te proteger, para te guardar e caminhar junto nessa jornada paterna, sabe? São pensamentos como esse que parece loucura, que parece fora da realidade, mas que traz esperança para uma renovação paternal. Mas hoje nós vamos entrar num ponto talvez mais poderoso dessa restauração paternal, que é olhar Deus como nosso Pai. Sabe, o texto de Lucas, capítulo 15, verso 20, diz o seguinte: estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Algumas características desse texto aqui de Lucas, capítulo 15, que é o filho pródigo. Talvez o filho pródigo deveria, a parábola do filho pródigo, que é conhecida como o filho pródigo, poderia e daria margem para receber até outro título. Em vez da parábola do filho pródigo, poderia ser a parábola do pai amoroso, do pai misericordioso, porque quando olhamos para essa ilustração que Jesus conta aos seus discípulos e a todos que estão ali presentes diante desse discurso de Jesus, nós vamos perceber que essa parábola seja talvez a mais marcante de todas do Evangelho, porque Jesus está lidando com pessoas que até então vê Deus como o Senhor de tudo, como aquele que está assentado no seu alto e sublime trono e distante da sua criação. Um povo que vê Deus a partir das leis mosaicas, né? Jesus está falando para judeus. Então, quando Jesus ele retrata essa ilustração, ele traz Deus para mais próximo da sua criação, e ele sendo essa interligação de Deus, porque Jesus aqui retratado nessa parábola, ele é o próprio o abraço do Pai no filho que volta perdido.
E é interessante que uma das questões que mais me chamam a atenção nessa parábola, que você conhece muito bem, é quando o filho mais jovem pede a sua herança. Pai, eu quero a minha parte na herança. Meu filho, mas ainda não está na hora. Não, eu quero a minha parte na herança. Então o seu filho pega essa herança e sai de casa para gastar do jeito que ele bem entender. Sabe, um aspecto muito importante aqui de que Jesus conta é de que naquele tempo era sabido de que todo filho que exigia a sua herança antes que o pai morresse, ele já estava considerando e declarando que para ele o pai dele está morto. Por isso ele exige a parte na herança. Então, essa parábola é muito forte para o judeu, porque ele fala assim: como um filho pode pedir a parte na herança sendo que seu pai ainda está vivo? Que filho ele coloca, quando Jesus retrata esse filho como esse que pede a sua parte na herança antes do seu pai morrer, ele coloca todo o peso do pecado no coração desse jovem, do seu erro intencional, do seu pecado, daquele que se afasta. E esse pai, mesmo sentindo o desprezo do seu filho, diz o texto que ele passa todos os dias à porta, olhando para o longe, percebendo quando o seu filho vai voltar. Sabe? E quando o seu filho, ele avista o seu filho, diz o texto que ele sai correndo atrás do seu filho, antes mesmo desse chegar em casa, declarar o discurso que ele havia preparado. Então esse pai o abraça. Esse abraço é o abraço de pai. Sabe? Como que nós podemos olhar Deus como esse pai maior, mesmo que tivemos um pai que não nos validou, um pai que não nos deu a palavra certa no momento certo, um pai que nunca disse eu te amo, um pai que não proveu a segurança, o sustento necessário quando era criança, um pai que se ausentou do seu compromisso de ser pai, um pai que você nunca conheceu. Como olhar para Deus como um pai tendo toda essa realidade na nossa vida, sabe? Eu tive a oportunidade de pastorear um jovem e ele era muito animado, ele era muito crente, como nós costumamos dizer, mas uma coisa me chamava muito a atenção nele: ele não conseguia chamar Deus de pai, era sempre Senhor, era sempre Deus. No início eu nunca percebia isso, mas depois que eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso, eu comecei a identificar isso e comecei a conhecer um pouco mais sobre ele, como que era a família dele quando ele era criança. E para minha surpresa, que já não era surpresa por ele não conseguir chamar Deus de pai, ele nunca havia conhecido o seu pai. Ele não conheceu o seu pai biológico, ele não teve uma referência de pai ao longo da sua caminhada, já havia se envolvido em muitos crimes quando não era cristão, muitas situações difíceis, e ele nunca, depois de se converter, ainda ele carregava aquela falta no seu coração e começava a olhar para Deus, e ele não conseguia ver Deus como um pai. Sabe por quê? Ele nunca soube o que era ter um pai. Então, uma das primeiras coisas que é o coração da restauração paternal que temos trabalhado aqui é desconstruir essa imagem distorcida de Deus que muitas pessoas têm. O seu pai terreno não é uma definição de Deus, muito pelo contrário, ele pode ser justamente o oposto daquilo que o seu pai terreno foi ou deixou de ser. Então tem muitas pessoas que definem Deus como o seu pai, e a dificuldade por ter uma relação paternal prejudicada sempre vai ser que nós vamos tentar olhar para Deus como um pai. E se nós tivermos dificuldade com o nosso pai, nós vamos transferir isso para a imagem de Deus. Se não tivermos pai, se tivermos uma dificuldade, muito provavelmente você vai ter dificuldade de se achegar a Deus como um pai amoroso, cuidadoso, um pai que ama, um pai que perdoa, um pai... Já viu aquelas pessoas muito legalistas, que tudo não pode, que é muito dura e que aqui tudo tem que ser a ferro e fogo, que
tudo é crítica e que são radicais em tudo, principalmente no aspecto religioso, muito provavelmente essa pessoa teve dificuldade com o seu pai e essa dificuldade faz com que ela transfira toda essa visão paterna para Deus, mas Deus é um pai amoroso, Deus é aquele que realmente é um pai na nossa vida, e o pai é aquele que, como nós vimos ontem, aquelas 5 funções paternais da provisão, da proteção, do discernimento, do direcionamento, tudo isso são características de Deus como pai sobre a nossa vida. Existe um exercício muito prático para você refletir sobre isso, mas que também te ajuda a ter uma noção melhor sobre isso, começar uma frase dizendo: quando eu penso em Deus, Pai, como Pai, eu sinto o quê? Você já fez essa pergunta? Faz isso, complete essa frase aí. Quando eu penso em Deus, Pai, o que eu sinto no meu coração? Um Deus que é amoroso, um Deus que é paterno. Então, nós precisamos conhecer esse Deus como um Pai, e não só como conhecer o Deus Pai, mas Deus como Pai de uma forma experimental, esse amor, esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E para isso, eu separei aqui 5 experiências dessa paternidade de Deus que nós podemos vivenciar na nossa jornada. Vamos lá? Tem 5 experiências que, se você praticar, e pode te ajudar nessa restauração paterna, nesse olhar para Deus agora como um pai que nunca te abandona, que nunca falha. Uma dessas experiências é o abraço do pai. Sabe, é receber esse abraço do pai. Diz o texto de Lucas 15, verso 20, que o pai corre e abraça o filho, antes mesmo dele se explicar. A gente percebe na parábola do filho pródigo que ele, enquanto está lá no chiqueiro tratando de porcos, ele cai a ficha, ele reconhece que tudo aquilo que ele fez foi de errado e que os funcionários do seu pai vivem uma vida melhor do que ele está vivendo agora. Então ele faz um discurso, segundo a parábola contada por Jesus, ele elabora o seu discurso dizendo: olha, os filhos do meu pai estão vivendo melhor do que eu. Eu vou voltar agora e vou falar com meu pai: pai, me faça um dos seus empregados. Eu não quero ser nem chamado mais de filho, eu quero ser um dos seus empregados, porque os seus empregados, como o Senhor é um pai amoroso, o Senhor também é um patrão amoroso, e eu sei a vida boa que os seus empregados vivem. Sabe, o filho pródigo está reconhecendo aqui que esse pai amoroso, por ser um bom pai, ele não é só um bom pai, ele é aquele que trata todas as pessoas com igualdade, com amor, com carinho, a ponto dele preferir voltar para casa e ser tratado como um funcionário do seu pai, do que até como filho. E quando esse filho está voltando ao longe, o seu pai olha para ele, percebe a sua volta, e diz o texto que o seu pai agora não mais espera, mas o seu pai corre em direção ao seu filho e o abraça. Sabe, é importante que você se lembre que o pai demonstra ali aceitação. Se você não foi aceito pelo seu pai em vários aspectos, se você não foi aquilo que seu pai gostaria que você fosse, existe um Deus que te aceita do jeito que você é. Lembre-se, o filho pródigo estava tratando de porcos. E quem trabalha tratando de porcos tem o mesmo cheiro de porcos. Estava tentando comer a mesma comida de porcos. Esse jovem que volta para casa estava sujo, estava fétido, e mesmo assim o seu pai o aceita de volta, ele o abraça. O seu pai não está preocupado se as suas vestes serão sujas pela sujeira do filho, porque ele tem a plena consciência que agora o seu poder, a sua limpeza, a sua purificação é que vai alcançar o coração desse filho. Quantos estão entendendo aqui? Quantos estão comigo nessa linha de pensamento? Então, sempre lembre-se, dê um abraço em você mesmo e lembre, esse abraço é de Deus na sua vida. Sinta o abraço do seu Pai eterno,
que é o Pai que te ama, que corre em busca de você em todos os momentos da sua vida. Aceite isso, busque esse direcionamento. Segunda experiência, a voz do Pai. Em Mateus capítulo 3, verso 17, quando João Batista vai batizar Jesus, eles estão ali no Rio Jordão, quando João Batista termina de batizar Jesus, ouve-se uma voz de Deus dizendo o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu agrado. Ou seja, esse pai é o pai que traz afirmação para a sua vida. Experimente agora a afirmação. Talvez você tenha buscado atrás de afirmações, de validação daquilo que você está fazendo. Dobre os seus joelhos, ore ao Senhor, mas não precisa falar nada. Receba a validação de Deus sobre a sua vida. Deus não valida pecados, Deus não valida atitudes que ferem a palavra de Deus ou que vai contra os seus princípios, mas quantas vezes nós estamos fazendo o que é certo, buscando a direção de Deus e não recebemos a validação de ninguém? E pior, nós nos lembramos que o nosso Pai nunca nos validou, entende? Isso aqui não é uma palavra para você que está aqui hoje, nesta manhã, que é pai e que é mãe, se sentir pesado por não ter feito isso com seus filhos. É uma palavra para você receber restauração do que os seus pais fizeram ou deixaram de fazer. Quantos estão entendendo aqui? Não é? Eu sempre vou repetir isso. Muito pelo contrário, eu amo o meu pai hoje, eu amo a minha mãe e eu louvo a Deus por tudo aquilo que eles me deram, me educaram, me ensinaram. Mas quando olhamos para a verdadeira paternidade, nós vamos perceber que nós só podemos doar aquilo que temos. E os nossos pais nos deram ou deixaram de nos dar aquilo que receberam ou deixaram de receber. Entende? Seja restaurado, sinta a afirmação de Deus sobre a sua vida. Terceira experiência prática, a provisão do Pai, é sentir confiança que Deus protege, que Deus guarda. Mateus 6, 31 e 32, um texto muito interessante, vai falar que o seu Pai Celestial, ele sabe do que vocês precisam. Então, Deus não é um Pai ausente que te abandona às próprias custas, ele provê. Peça a Deus e ele vai dar. Qual pai, diz o texto, que quando um filho pedir pão, vai dar pedra? Entende? Então, Deus é aquele que sabe o que você precisa e provê todas as coisas para você. Talvez ainda não aconteceu o que você gostaria, daquilo que você tem pedido, mas entenda uma coisa, Deus está provendo tudo. Deus não demora para agir, Deus não age no tempo errado, Deus não faz aquilo, porque toda vez que nós pedimos alguma coisa a Deus, nós já temos a resposta, né? A nossa resposta. Fala, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, mas será que isso é a vontade de Deus? Então, não confunda a vontade de Deus com a sua vontade, porque nós temos a tendência de discernir e de dar para Deus aquilo que nós precisamos. Então, Deus sabe de todas as coisas. O nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos e prover todas elas. Entende? Então, guarda isso no seu coração. Vivencie essa experiência da confiança em Deus. Quarta experiência, a correção do Pai, que é a segurança. Hebreus 12, 6 vai dizer que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Sabe, uma das coisas muito importantes da vida cristã e da graça de Deus é que a graça de Deus não é uma libertinagem, uma liberdade para nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. A graça de Deus é o perdão de Deus sobre nós, é o amor de Deus que nos dá muito mais do que nós merecemos. E isso nos traz segurança, principalmente quando erramos. Quando erramos, nós precisamos ter a certeza que Deus tem uma estrutura clara de correção. O entendimento aqui é, venha como está, Deus te aceita como você está, mas Ele não vai deixar que você permaneça como está, porque Ele tem critérios para os seus filhos, porque os seus filhos aqui são corrigidos quando erram, quando falham. E essa correção não é uma correção dura, severa, como nós acostumamos a ter. Não é um chicote na mão, não é uma perseguição.
Quantas pessoas, por ter sofrido na vida e sempre falam, não, acho que eu mereço isso da parte de Deus, porque é Deus me corrigindo de alguma coisa. Como assim, gente? Nós estamos transferindo aquilo que recebemos para Deus? Quem faz isso somos nós. Quem corrige os seus filhos com chicote, com dor, com peso, e falamos para ele, você está sofrendo, você está apanhando, porque você merece apanhar. Não, não é isso. Deus não é esse Senhor, não é esse peso que nós vivenciamos. Deus é aquele que corrige, ele mostra a direção, mas ele é um pai que nos mostra que se continuarmos a fazer o que estamos fazendo de errado, as coisas vão piorar e piorar muito. É um Deus que trata com amor, é um Deus que trata com carinho, ele traz a sua justiça, e é muito mais difícil, sabe? Eu me lembro aqui do apóstolo Pedro, quando estava caminhando com Jesus, e ele chegou para Jesus e disse o seguinte: mestre, eu nunca irei te deixar sozinho nessa perseguição. Jesus ainda fala com ele, olha, Pedro, fica tranquilo, que Deus já me mostrou que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quem? Eu? Como assim? E aí, quando Jesus está sendo preso e ali maltratado pelos seus opressores, Pedro, diz o texto que Pedro vai próximo ali e se junta a um grupo de soldados. E naquele momento, quando o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus, Jesus não diz nada, mas Pedro recebe uma dor tão grande de correção ali, entendendo que apenas o olhar de Jesus já serviu para a sua correção. Você está entendendo aqui? Jesus podia absorver todo o seu poder de ser 100% Deus naquele momento e se livrar daquela situação e corrigir Pedro e dizer para Pedro, olha, eu não te falei que você iria cometer, mas Deus não é esse Pai nosso, não é essa paternidade que Deus nos dá, é uma paternidade que nos traz segurança. Olha, filho, você errou, há uma disciplina para esse erro. Sabe, nós precisamos olhar para a palavra de Deus não como um conjunto de regras, não como uma visão teológica da vida cristã. A palavra de Deus é a carta que o seu Pai maior escreveu para você, para que você tivesse um direcionamento na vida, dos princípios de viver uma vida plena, e não como um conjunto de regras daquilo que pode ou não pode ser feito. Sabe, quantas pessoas estão vivendo a vida cristã ainda machucados, ainda feridos com essa ferida paterna e olhando para a vida cristã como uma religião, como algo intocável, como algo que está acima de tudo e de todos. Sabe, a vida cristã é muito mais do que uma religião. A vida cristã não é um conjunto de regras onde eu não posso e posso fazer algumas coisas. A vida cristã é experimentar de verdade a segurança de um Pai sobre as nossas vidas. Você crê nisso? E por fim, a quinta experiência é a presença do Pai, que é a intimidade. Salmo 139, versos 7 a 10 vai dizer: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? O nosso Pai está conosco o tempo todo. Deus, ele pensa em todos os detalhes, e quando Jesus sobe aos céus, e agora a presença de Jesus já não está mais ali com os discípulos, e então ele sobe aos céus, mas Jesus, antes de subir, ele diz o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas virá outro que vai ser o consolador do seu coração, vai ser aquele que vai estar morando em vocês. E sabe, Jesus foi, em Atos capítulo 2, o Pai volta, o Pai volta. Deus nunca nos deixará abandonado, a sua presença está conosco o tempo todo. Deus é tão amoroso, tão poderoso, é um Pai que sabe que a ausência do Pai ela é prejudicial aos seus filhos, por isso ele enviou o Espírito Santo, que é o próprio Deus, para estar conosco o tempo todo. O Espírito Santo de Deus hoje habita no coração daquele que crê em Deus como Pai eterno. Sabe? E quando Jesus voltar para nos buscar, para estar junto ao Pai, ele só vai estar nos mudando de estado, porque o Pai já está conosco.
A experiência do Espírito Santo é a experiência da presença do Pai junto a você. Talvez você sofreu com a ausência de um pai, com a ausência do cuidado de um pai, mas hoje você não pode mais vivenciar isso, porque o próprio Pai eterno está dentro do seu coração, está sobre a sua vida, que é o próprio Espírito Santo. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo, fique íntimo do Espírito Santo. Eu me lembro que o Kenneth Hagin, eu acho que escreveu um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Esse livro foi uma febre, muitas pessoas adquiriram esse livro, eu não sei, é um livrinho pequeno, eu não sei se você já ouviu falar nesse livro, Bom Dia, Espírito Santo, e é interessante que o Kenneth Hagin, ele fala muito sobre essa questão da intimidade. Aqui eu não estou tecendo um julgamento ou concordando ou discordando da visão teológica do Kenneth Hagin, não é essa a minha intenção aqui, para aqueles que conhecem, mas eu estou falando aqui da forma que muitas vezes nós deixamos de vivenciar o Espírito Santo em nós. Ele fala que todas as manhãs, quando ele acordava, a primeira coisa que ele falava era: bom dia, Espírito Santo, como se estivesse dando um bom dia para o próprio Pai ali presente. Sabe, quantas vezes nós deixamos de relacionar com Deus e tentamos nos relacionar com Deus como um pai ausente, como um pai que é o Senhor, como se fosse um chefe nosso, aonde nós podemos acordar, fazer de tudo, e quando eu for para o trabalho, ali eu vou encontrar o chefe mandando e desmandando sobre a minha vida, jogando comigo ao seu bel prazer. Como muitas pessoas acham que é isso, que só se encontram com Deus num ambiente religioso, numa igreja, e quando chegam lá ainda, precisam ouvir esse pai, que eles não consideram como pai, mas como um chefe, como um patrão, como um senhor, nos jogando para cada lado ao seu bel prazer. Não, Deus pediu para fazer isso, Deus pediu para fazer aquilo, Deus, eu estou sofrendo, não, Deus está fazendo isso comigo mesmo, porque eu preciso aprender tais coisas. Não, isso é de Deus, isso não é de Deus, e tudo vai atribuindo a Deus. Mas calma aí, que Deus é esse que dá o livre-arbítrio para você tomar decisões, viver a sua vida, e quando você precisa tomar decisões ou assumir as responsabilidades que lhe acontecem, você tributa isso a Deus de volta, ou para o diabo, você se abstém das suas responsabilidades, sabe? O nosso Deus, ele é Pai, ele explica o que nós precisamos fazer e nós precisamos fazer. Então, nós precisamos ter essa consciência de olhar para Deus não como um Senhor, como aquele que dita as regras, entende? Mas como um Pai que, dentro de todo esse pensamento, de toda essa cosmovisão paternal, ele ensina o que precisa ser feito e caminha conosco e ainda mais nos ajuda a fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? É essa visão de Deus como Pai que você precisa ter uma compreensão para vivenciar uma vida mais plena e abençoada ao lado do Senhor. Independente de como foi a sua caminhada, o meu desejo, a minha oração é que você experimente o verdadeiro Deus como um verdadeiro Pai sobre a sua vida. Romanos capítulo 8, verso 15 diz o seguinte: não receberam espírito de escravidão para temerem novamente, mas receberam o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai significa papai, paizinho, e é o termo mais íntimo e carinhoso da palavra de Deus. Que nessa manhã essas palavras alcancem o seu coração e compreendam Deus que está com você, que o Espírito Santo de Deus, como um pai, cuida de você, corrige o que precisa ser corrigido e que te faz caminhar para a direção eterna, para estar ao lado dele. O maior desejo de Deus não é te levar para o céu para comprovar que tudo aquilo que ele disse na palavra está certo. Gente, como tem gente se enganando dentro das igrejas. O maior desejo de Deus é nos levar para o céu, para estar ao lado, para nos abraçar de novo, para estar ao lado dos seus filhinhos. Sabe? Se considere um filhinho de Deus, um filho amado por Deus, que Deus
fortaleça a sua vida e tudo aquilo que você vivenciou ao longo da sua história, com um peso, com uma dor, seja restaurado em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam abençoadas também. Que Deus assim nos abençoe. Bom, pessoal, e debaixo dessa palavra eu gostaria de orar, encerrando essa live de hoje. Senão daqui a pouco começo a chorar aqui também. Ai, ai.